Sentar, que honra é estar aqui com vocês, ser um porta-voz de Deus aqui, ser uma benção para a vida de vocês. Eu costumo dizer que o pastor Miguel ele foi gerado na mesma fornalha que eu. Fomos gerados na mesma fornalha, com o mesmo líder, e tomamos caminhos diferentes. Hoje podemos sentar à mesa, conversar e pôr algumas coisas acerca do que Deus tem feito nas nossas vidas. E que bom é estar aqui juntamente com o pastor Márcio. Obrigado pelo convite e pela honra, de liberar aqui o altar para me ser um servo do Senhor para abençoar vocês. Amém? Fico muito feliz de estar aqui, está junto comigo ali a minha família. A esposa mais linda, Jéssica, está com o meu príncipe ali, o Noah, 7 meses. Aí tem também o Kevin com quase 12 anos e o João com 8 anos. Que bênção. Só gerei menino, fechou a fábrica e amém. Não adianta nem profetizar menina que não vai vir mais. Chega. Só menino, só profeta lá em casa. 4 homens e uma mulher lá em casa. Imagina como é que é essa casa, pastora. Grande é a luta daquela mulher. Querido, sem muita delonga, o Senhor tem me dado uma mensagem. E esta mensagem é: Deus nos escolheu para carregar algo extraordinário. Jesus te escolheu para carregar algo dentro de você extraordinário. E quando eu estava meditando nesta mensagem, gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, você que trouxe Bíblia, em Lucas capítulo 9. Desculpa, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 9 a gente vai ler logo mais à frente. Lucas capítulo 5, versículo é o 37. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Deus tem algo novo para liberar sobre a sua vida. Amém ou não? Deus tem algo novo para liberar sobre as nossas vidas. Mas eu estava lendo esse texto e Deus não libera algo novo na vida de quem é velho. Não velho de idade. Se eu e você não ser renovado na nossa estrutura, Deus não libera. E é justamente sobre Deus liberar algo novo nas nossas vidas que eu e você precisamos ser renovados. O que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que eu e você possamos experimentar algo novo, precisa de renovação. Não só renovação na nossa mente, mas renovação no nosso emocional, no nosso coração. Amém ou não? Porque Deus não vai liberar algo novo nas nossas vidas, a gente ainda com a estrutura velha. E é justamente sobre essa estrutura que Deus quer renovar você, para que Ele libere algo novo na sua vida. Amém ou não? Quantos acharam? Então vamos ler por parte. Jesus diz assim: ninguém põe vinho novo em odre velha. Ao contrário, o vinho novo rompe a odre. Então Jesus começa falando uma parábola e Jesus usa as coisas naturais da época dele. E era normal Jesus falar sobre odre, era normal, aquele povo entendia. Então Jesus vem com uma linguagem muito simples. Então não adianta eu aqui falar difícil para você, eu quero falar
mais simples possível para que você venha entender que Jesus, Ele quer renovar a sua vida para derramar algo novo. Amém ou não? Então Jesus falou, olha, ninguém põe vinho novo em odre velha. Porque se eu pôr vinho novo em odre velha, tanto o vinho como a odre se perde, se rompe. Porque existe, quando eu e você estudamos um pouco sobre vinho, o vinho fermenta. Há uma fermentação quando eu e você coloca o vinho em uma odre e tampa ela. E para que você entenda, eu e você precisamos saber o que é uma odre, o que é o vinho. Alguém sabe qual que é o símbolo do vinho na Bíblia? É alegria? Sim, é alegria. Mas o que é a odre? Antes do vinho ser derramado na sua vida, Deus vai preparar a odre. Deus vai preparar você. Então coloca a mão no seu coração. Eu quero fazer uma simples oração com você. Diga comigo, Senhor Jesus, você tem liberdade para transformar o meu coração, para derramar um vinho novo sobre a minha vida. Amém ou não? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso ser transformado para receber algo novo da parte do Senhor. E o que nos deixa velho? E o que nos deixa inflexível? Ao ponto do Senhor falar para mim e para você, eu não vou pôr. Porque você está inflexível. Você não tem mais flexibilidade. Você não está mais maleável. Você não está mais flexível. Você não tem mais flexibilidade. Então é por isso que o Senhor tem que nos renovar. E é por isso que Ele fala, ninguém põe. Todas as pessoas que fazem vinho, pisa uva e colocam em odre nova, para que ele não perca o vinho. E é por isso que o Senhor, Ele está nos trazendo uma mensagem aqui, eu quero renovar você. Nos tempos de Jesus, a odre era um recipiente feito de couro de animal. Sim, com o tempo, porém, o couro ressecava, endurecia e perdia a capacidade de expandir. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Lembra quando você estava no primeiro amor? Lembra quando você estava no primeiro amor? Não podia ter nada na igreja, você era o primeiro a estar envolvido. Você estava envolvido com tudo. O pastor mandava mensagem no grupo, opa, eis-me aqui. Era uma pessoa que estava sempre envolvido, mas com o tempo, essa odre foi ressecando. Essa odre começou a ficar endurecida. Você passou a começar a dar desculpas para não servir mais. A odre, ela tem que passar por um processo de renovação, para que o vinho novo possa ser derramado novamente. Se colocando um odre velho, o resultado era desastroso, ou seja, se eu colocar um vinho novo e uma odre velha, o resultado é desastroso, o recipiente se rompe e o vinho se perdia. Jesus usou essa imagem para ensinar algo profundo. E o que ele quis dizer? O novo de Deus existe um recipiente disposto a ser transformado. O novo de Deus precisa de um recipiente novo. E é por isso que Romanos vai nos dizer, transforma. Renova-se. Não tem como eu e você carregar algo novo da parte do Senhor se eu e você não ser renovado. Não tem como eu e você, sendo um odre do Senhor, na onde que Ele vai derramar do vinho novo
dele. O vinho novo é a presença do Senhor. O vinho novo é a alegria do Senhor. O vinho novo é o amor do Senhor. Eu e você precisamos ser transformados nessa noite. Se você quer ser transformado, levante a sua mão aqui que eu quero te enxergar. Você entende que quando você estava no primeiro amor, você era mais disponível? O Senhor poderia derramar mais e mais sobre a sua vida. E é isso que Ele quer fazer de novo. O vinho representa o que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. O odre representa quem você está se tornando, ou seja, a sua mente, o seu coração, a sua estrutura interior. Antes do novo ser entregue, o coração precisa estar disposto a ser moldado. Antes do Senhor derramar algo novo sobre as nossas vidas aqui hoje, eu preciso estar com o meu coração renovado. Coração renovado, mente transformada, o Senhor vai te usar de uma forma poderosa. Poderosa. O que representa a odre velha hoje? O que representa uma odre velha hoje? O odre velho não só é um comportamento externo, é uma estrutura interior que se formou ao longo dos anos. Você não ficou assim de um dia para a noite. Foi ao decorrer dos anos, as frustrações que aconteceu com você, os traumas, deixou você uma odre velha. Tudo aquilo que aconteceu comigo e com você, nos deixou envelhecidos. E muitas vezes você está aqui sentado me ouvindo, a sua mente, o Senhor nem pode mais me usar. Já fui muito usado por Deus. Eu era um canal de bênção, hoje eu não sou mais, só estou vindo para a igreja só aos domingos. Você é um odre, e Deus quer derramar algo novo sobre a sua vida. Então não faz sentido eu e você ficarmos dessa forma, envelhecidos, sem sensibilidade. Tem pessoas que só estão vindo para a igreja. Pessoas que só vêm para a igreja, não têm sensibilidade do Espírito. É odre velha. Quem tem sensibilidade e entende o que o Senhor está derramando sobre a vida dela, ela não vem para a igreja sozinha. Ela sempre está em movimento, ela sempre está convidando, ela sempre está fazendo visita, ela sempre está orando, ela sempre está buscando. Amém ou não? A crença, o que nos representa uma odre envelhecida? A crença formada em traumas emocionais. Eu não mereço ser amada, ou eu não mereço ser amado. Nada dá certo, ou são crenças mentirosas, nada dá certo para mim. Eu não consigo fazer nada. Essas mentiras vêm se tornando uma verdade na mente dela, porque ela é uma odre velha. Ela está acreditando mais na mentira que Satanás está falando a respeito dela, do que aquilo que Jesus já falou a respeito dela. Você é filha amada, você é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, se eu sou um filho amado do Senhor, Ele tem um compromisso e Ele quer me renovar nessa noite. Você está disposto a deixar todos os seus traumas de lado, todas as suas crenças de lado, para receber algo novo da parte do Senhor? Então, Jesus falou para mim e para você: não dê ouvido à mentira. Não dê ouvido à voz de serpente. Jesus, quando foi tentado, Ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a palavra que tem que nos sustentar. A autoimagem baseada em culpa, medo e vergonha. Você não se vê como filha ou filho
como alguém que precisa se esforçar para ser aceito. Você está sempre se esforçando para ser aceito. Sempre querendo fazer algo para ser notado. Isso trava a liberdade no espírito. É você estar tentando fazer com as suas forças, com as forças do seu braço, uma fé mecânica, sem vida, sem entrega. Você ora, lê, vai à igreja, mas o coração está ansiando, ou seja, sem vulnerabilidade, não há transformação na vida de pessoas dessa forma, pessoas ansiosas, pessoas que é rígida. Sempre fui assim, não vou mudar. Você conhece pessoas assim? Que fala para você, olha, sempre fui assim, não vou mudar. São pessoas odre velhas. São pessoas que não vão receber nada da parte do Senhor. Mas a partir do momento que uma pessoa ela entende que ela precisa ser renovada para receber algo novo do Senhor, se prepara que algo acontece na sua direção. Se prepara que algo vai acontecer na sua direção nessa noite. O que representa o vinho novo hoje? O que representa o vinho novo hoje foi aquilo que eu falei para vocês em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a primeira coisa que nós precisamos transformar para receber algo novo da parte do Senhor é nossa mente. Então nesse momento, coloque a mão aí na sua mente, na sua cabeça. E diga para o Senhor, Senhor, eu quero receber algo novo nessa noite. Porque a tua palavra me diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que eu possa experimentar, Senhor, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, eu quero experimentar um vinho novo. Pai, da mesma forma que o Senhor multiplicou os vinhos naquela festa de casamento em Canaã, e era o melhor vinho, Senhor. Pai, tem pessoas aqui comigo que identificaram na vida deles, meu Pai, que eles são odre velhas, mas eles não querem permanecer dessa forma, eles querem experimentar um vinho novo da sua parte, Senhor. Então nessa noite eu clamo pelos teus filhos e peço que o Senhor transforme a mentalidade deles, para que eles possam nesta noite, Senhor, Pai, experimentar um vinho novo, aquele que desce do céu. Aquele que abençoa, aquele que lança fora o medo, aquele que traz alegria, em nome de Jesus. Eu oro e peço para que o Senhor transforme, Senhor. Pai, tem os seus filhos e eles estão com as mãos, meu Pai, na cabeça, simbolizando, meu Pai, aquilo que o Senhor precisa fazer na vida deles, Senhor. E eu te peço, Senhor, de acordo com a fé deles, com a petição dos teus filhos, transforme, Senhor, a mente de cada um dos teus filhos, para que eles possam, em nome de Jesus, experimentar, meu Pai, um vinho novo da tua parte, em nome de Jesus, nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor? É um vinho novo. É um vinho novo. E esse vinho, só quem pode nos dar é Jesus. Esse vinho, só quem pode te dar é Jesus. O vinho novo é mais do que uma estação favorável. É o mover do Espírito Santo que traz transformação verdadeira. Ele vai nos transformar verdadeiramente. Não só ao nosso redor, mas de dentro de você. Ele quer fazer isso. Mas primeiro ele vai transformar de dentro para fora. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite. É uma transformação interior que vem de dentro para fora. Ele vem curando de dentro para fora.
é um novo tempo com Deus. É uma fase que Ele já está derramando discernimento, direção e sensibilidade espiritual. Mas isso exige silêncio, entrega e um coração sensível. Isso só vai acontecer na minha e na sua vida, se nós tivermos uma vida de entrega, uma vida de devoção a Deus no secreto. Ninguém precisa ver. A nossa entrega a Deus ninguém precisa ver. Jesus falou assim, Jesus contou, no término do Sermão do Monte, ele falou, olha, sobre 2 homens. Aquele que construiu a casa sobre a areia e o outro sobre a rocha. Mas o interessante é que Lucas relata o seguinte, que aquele que construiu sobre a rocha cavou. Você consegue ver raiz de árvore? Ninguém consegue ver. Você consegue ver o alicerce desse prédio? Ninguém consegue ver, mas você sabe que tem. Sim ou não? Porque se não tivesse, ninguém confiaria estar aqui debaixo. Jesus diz, através da vida de Lucas, que ele cavou. E ali ele achou o alicerce, e ali ele enfincou sobre o alicerce a casa dele. Sabe o que é o cavar? Vida de oração, jejum, entrega, devocional. Ele está cavando e ninguém está vendo, mas você está cavando. Mas quem que está te contemplando? Quem está vendo você cavar? Jesus está vendo. Jesus está vendo você cavar. Eu me lembro que quando eu não sabia ler, pastora Vanessa está aí, fazia escola de discípulos junto comigo. Pastor pedia para me ler, eu não sabia ler. Falava, eu não sei ler. Ele falou, tenta, eu não sei. Ainda tocava a minha esposa assim, lê você. Novo convertido, mas numa sede tão grande de aprender as coisas de Deus. Pastora Vanessa que está aqui, pergunta para ela. E eu começava a juntar as palavras. Ovinho, novo, é mais do que não consegui. Depois de 2 anos, ela confessou o pecado dela. Que ela chegava na casa, o Shelton não dá. Falava com o pastor Miguel. Falava ou não falava? O Shelton não dá, ele não sabe ler. Eu não entendo nada que ele lê, eu não entendo. Ele vai parar. Ele não vai. É ou não é, pastora? Mas sabe o que me ajudou? O pastor olhou para mim e falou, você sabe ler sim, mas você lê para dentro. Começa a ler para fora, em voz alta. Meu irmão, quando ele falou aquilo que eu sei ler, eu falei, eu sei ler mesmo. Então vamos lá. E eu comecei a ler livros. Não é ler, eu começava a comer livros. Minha esposa está aí, eu lia. Na sala tinha um livro, no quarto tinha outro livro. Todo canto da minha casa tem livro. Na onde você for tem um livro. Porque eu entendo da onde Jesus me tirou. E o que Ele me ensinou. E foi cavando sem ninguém ver. Foi cavando sem ninguém ver. Cavando sem ninguém ver. Enquanto eu cavava, ele derramava vinho. Enquanto eu cavava, ai meu Deus do céu. Enquanto ninguém vê, enquanto você cava, ele derrama vinho sobre a sua vida. Enquanto você está lá, sem ninguém ver, Jesus está renovando você. Eu me lembro quando se fosse hoje a minha primeira pregação. Eita Deus. Preparei 2 folhas assim, O copia e cola funcionou com muita excelência. E eu me lembro, pastor, que eu só li a folha inteira e não levantei nem a cabeça para olhar para vocês.
nada. Só fiquei aqui, ó, e fui. E amei, meu irmão. E desci. Mas eu estava tão cheio de Deus ali, sem vergonha nenhuma. Estava tão cheio de Deus que acabou, já queria pregar de novo. Mesmo sem entender nada do que eu falei. Mas dentro do meu coração, eu senti uma alegria tão grande. Aí as pessoas falaram, Jesus te usou. É dessa forma que Jesus faz. É dessa forma que Jesus faz. É na simplicidade. Você não precisa de muito. Você não precisa de muito, é só você estar disponível como odre. Eu estou disponível, Jesus. Transforma a minha vida, que eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Foi dessa forma que Jesus fez. Agora aqui eu quero ser um canal de bênção para a tua vida. Abra a tua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1. E essa mensagem, ela vai despertar você para um tempo novo. E quando você, João capítulo 1, versículo 37. Versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois os seguia, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles dizem: Rabi, que significa mestre. Onde está hospedado? Ou seja, onde moras? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram aonde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, o que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse: Achamos o Messias. Isso é o Cristo. Amém? Essa mensagem vai fazer com que você viva algo novo. Por quê? Primeira coisa, quando João Batista, ele aponta o Messias para os dois discípulos, eles deixam de seguir João Batista para seguir Jesus. Eu e você somos uma espécie de João Batista que preparamos o caminho para as pessoas se encontrarem com Jesus. E quando João Batista ele aponta, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como eu e você evangelizamos uma pessoa? Olha, Jesus tem poder de transformar a sua vida. Jesus transformou a minha vida e pode transformar a sua também. E você direciona a pessoa até Jesus. Até a igreja, até uma célula. E pasme, quando eu li esse texto, a primeira célula que foi feita foi na casa de Jesus. O texto fala que Jesus, quando olha para trás, o que vocês querem? Mestre, Rabi, onde moras? Onde está hospedado? E o que Jesus faz? Vem e veja. Jesus, a primeira coisa que ele faz é trazer aqueles discípulos para perto, para a casa deles. Quando eu e você convidamos uma pessoa para ir na nossa casa, para ouvir a palavra de Deus, com quem que ela tem que se encontrar? Com Jesus. Jesus está na nossa casa. Mas só convida Jesus, só convida as pessoas para entrar dentro da casa quem é odre nova. Quem está cheio de vinho.
está cheio da presença do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram com Jesus desde as 4 horas da tarde. E foi simplesmente uma visita, foi suficiente para André sair correndo da casa de Jesus. E a primeira pessoa que ele encontra é Simão Pedro, o irmão dele. O que eu e você estamos fazendo quando a gente vem para o culto e sai do culto? Vem para o culto e sai do culto. Quem que a gente está chamando? O texto diz: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão Pedro. E o texto continua que ele fala para Simão Pedro: achamos o Messias. Você já teve um encontro com Jesus? Então você já achou o Messias. Então qual que é a nossa responsabilidade aqui? É apresentar o Messias para outras pessoas. Essa é a minha e a sua responsabilidade, de apontar um caminho para as pessoas. Eu achei o Messias, ele curou a minha vida, ele transformou a minha vida, e não faz sentido você continuar sendo a mesma pessoa. Vem comigo. Vem na minha igreja. Vem na minha célula, vem na minha casa. Ó, meu líder lá vai lá, meu pastor vai lá, vai trazer uma palavra. Vem na minha casa. Vamos lá, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Versículo 43. Desculpa, versículo 42. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão. Jesus nunca tinha encontrado com Simão Pedro. Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que quer dizer pedra ou Pedro. Simão era muito inconstante, como eu e você também somos. É ou não? Sim ou não? A gente temos uma vida de inconstância. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora a gente está envolvido, outra hora a gente não está. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. E quando o primeiro encontro que Jesus tem com Simão Pedro, tu é Simão, vem um confronto. Eu sei quem você é. Eu sei como é que está a sua inconstância. Você até quer, mas você é tão inconstante. Mas a partir de hoje, você não será mais um inconstante. A partir de hoje eu vou mudar você para Cefas, pedra. Pedro, um homem de caráter. Um homem que não tem vulnerabilidade no caráter dele. Então o primeiro encontro que as pessoas têm que ter com Jesus, Jesus confronta, como fez comigo e com você. Jesus confrontou aquilo que nós estávamos sendo. A palavra do Senhor, ela tem que nos confrontar ao ponto de nós cairmos em si. Eu estou sendo inconstante mesmo. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero a igreja, outra hora eu não quero. Uma hora eu quero estar envolvido, uma hora eu quero estar no altar, outra hora eu não quero. É um inconstante. Mas graças a Deus que Jesus trouxe você aqui. Porque Ele quer que você seja um João Batista na vida das pessoas. Prepare o caminho para as pessoas. É fácil preparar caminho? Não, não é fácil preparar caminho para as pessoas. Só prepara caminho para as pessoas quem tem vinho novo. Só prepara caminho para as pessoas se encontrarem com Jesus quem tem chamado, quem foi chamado por Deus. João Batista, ele foi separado. Eu e você, se você está aqui nessa noite, é porque você foi chamado pelo Senhor. Você é um escolhido do Senhor.
E é por isso que eu quero orar pela sua vida. Você está ouvindo uma mensagem aqui de uma pessoa que não sabia nem ler, que tinha diversas dificuldades. Ainda bem que o meu filho não está aqui, ele está na escolinha. Há 10 anos atrás eu era um viciado. Tá ali minha esposa. Diante de um milagre. E se Jesus fez isso comigo, por que Ele não vai fazer com você? Eu lembro que eu cheguei no encontro com Deus, não sabia nem orar. Como é que ora mesmo? Como é que lê a Bíblia mesmo? O pregador, abra a sua Bíblia em Gênesis, eu estava lá em Apocalipse. Na minha não tem. Não sabia. Se Jesus pode pegar uma pessoa que não sabia nem ler, viciado, casamento destruído, uma família disfuncional, restaurar essa família, curar esse casal e ser Ai, meu Deus do céu, porque Ele não pode fazer com você. Sabe o que eu fiz? Senhor, eis-me aqui. Eu não sei, mas eu quero. Eu não sei, mas eu quero. Hein, pastor Miguel, lembra? Eu não sei, mas eu quero. Como é que faz mesmo? Me ensina de novo, me explica de novo. Vai fazer a sua primeira célula. Minha mão suava, como eu estou suando aqui agora. Quem pregava era minha esposa, que eu não sabia ler. Ela que pregava. Mas dentro de mim eu não aceito isso. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, Senhor. As minhas orações eram essa. E se Jesus fez comigo, e por que não vai fazer com você? E eu quero te perguntar nessa noite, você quer? Se você quer, eu quero convidar você aqui na frente para me orar com você.